Olá, librianos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Cris e eu vim trazer hoje para vocês uma leitura especial. Por quê? É um tema sugerido por uma inscrita aqui do canal. Qual é o tema? Ela quer saber se tem alguém pensando nos librianos. Na verdade, a pergunta é: tem alguém pensando muito nos librianos? Quem é essa pessoa e o que essa pessoa pensa? Então, a leitura hoje gira em torno desse tema. Se não é um tema do seu interesse, aguarde uma próxima leitura ou até você pode buscar aí nas leituras do canal algum tema que seja do teu interesse, tá? Todas as leituras são atemporais. Se você nunca escutou, tá? Então você pode aí sim buscar mensagens para você ou aguarda uma próxima. Nunca tenta se enquadrar quando não é para você. Cris, esse tema não me interessa, mas eu gostaria de ouvir, porque pode sair alguma mensagem para mim. Não tem problema nenhum. Você pode assistir sim, mas ciente de que hoje o tema é esse, tá? Continuem deixando sugestões de temas nos comentários. Eu estou pegando todos. Vou trazer tudo que vocês têm pedido. Todos, tá? Mas eu trago de acordo com o fluxo aqui do canal e vou trazendo antes os temas que são mais curtidos, né? Porque aí tem interesse de uma maioria. Visualizou nos comentários um tema que é do teu interesse? Alguém escreveu? Curte lá, para sinalizar para mim que vocês têm interesse naquele determinado tema, tá? Então eu vou trazendo aí de acordo com cada ciclo, finaliza um ciclo, eu trago um novo tema para vocês, tá bom, meus amores? Então vamos lá para esse que foi um dos temas mais votados. Lembrando que é Libra, Sol, Lua, Vênus e Ascendente, que vocês precisam fazer adaptações, principalmente de gênero, tá? Ele, ela, adapte de acordo com a tua necessidade, de acordo com a tua orientação sexual, tá? Libra, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Vamos lá, gente. Tem alguém pensando muito nos librianos? Quem é essa pessoa? O que essa pessoa pensa? E duas. Então, peraí. Agora fui eu aqui sem querer. Duas. Uma só. Tem que passar talco nesse baralho, gente. Tá agarrando demais.
Vamos lá, amores, ó. Deixa eu só arrumar aqui. Então, Libra, tem alguém pensando muito em você nesse momento? Tem. Cris, quem é essa pessoa? Vamos lá. Gente, aqui é uma pessoa que tende a ser mais racional, tá? Tende a ser mais racional. Me fala de uma pessoa aqui que é bonita, tá? Mas me fala muito de um alguém que é como se, independente da idade que ela tenha, tá? O rosto dessa pessoa, quando eu falo rosto, a fisionomia, ou é o jeito de vestir, ainda que para alguns casos ele ou ela seja uma pessoa mais formal, tem alguma coisa que as pessoas olham e parece que essa pessoa tem menos idade do que ela realmente tem, tá? Só que quando essa pessoa se expressa, quando essa pessoa partilha o conhecimento dela, então tem algo, ou é no modo de se expressar, ou é na forma como fala, ou é a respeito do conteúdo, né? No caso, aquilo que ela partilha, algum elemento aí desses, faz com que as pessoas tenham uma impressão de que estão conversando com uma pessoa que tem muito mais idade. Mais ou menos assim, para te dar um exemplo. Vamos supor que essa pessoa tem 35 anos. Ela tem 35, tá? Não, vamos botar 40. 35 anos. Um exemplo, tá? Tem 35. Quando as pessoas olham para ela, seja pelo modo de vestir, ou pode ser pela fisionomia, pode ser muito bem cuidada, ou para muitos aqui, como eu vejo alguém que tem um sorriso muito iluminado, pode ser o sorriso que é mais juvenil, tem alguma coisa nessa pessoa que quando ela vai conversar com alguém, à primeira vista, quando a pessoa olha, tá? Ela aparenta, por exemplo, se ela tem 35, ela aparenta ter 28, vamos colocar. Ela aparenta ser mais nova. E quando ela está conversando, ou pode ser pela experiência de vida, ou o jeito de falar, tá? Ou a forma de se portar quando fala, ou mesmo pela questão da vestimenta, alguma coisa desse tipo, quando ela começa a se expressar, as pessoas que estão ouvindo ela sentem como se ela fosse muito mais velha. Então, por exemplo, ela com 35, é como se a pessoa pensasse assim: nossa, essa pessoa ela tem tanto conhecimento assim, né? Parece que ela já viveu uns 50 anos e ela tem 35, tá? Mais ou menos isso. Entendeu? Tem algum elemento, algo que ela passa, tá? Pode ser vestimenta, pode ser o estilo, ou a forma, isso associado à forma com a qual ela está se expressando, tá? Então pode ser assim, um conjunto com a forma de se expressar, ou é isso, ou é aquilo que ela partilha, as experiências de vida. Fazem com que a pessoa chegue a uma conclusão de que ela é muito madura, ela já viveu muita coisa. Pode ser nesse ponto, ou por exemplo, isso. E ela com 35, a fisionomia, então pode ser no momento que ela sorri, sabe aquelas pessoas que sorriem com os olhos, fica com o olho puxadinho quando ri, alguma coisinha que lembra algo mais que traz resgate de juventude. Então a pessoa acha que a pessoa é mais nova, tá? Então alguém que tem esse duo aí, tá? Tem esse duo. A pessoa olha para essa pessoa, acha que ela é mais jovem e de repente ela conversando, ou se expressando, ou pode ser com relação a trabalho, postura no trabalho. Por quê? Para alguns aqui, eu vejo que é uma pessoa que pode ser um advogado, né, um juiz, trabalhar com leis, alguma coisa desse tipo, então pode acabar impondo que ele ou ela tenha uma postura mais rígida, ou que saiba se colocar, né, de uma forma mais acentuada, digamos assim, e isso passa uma seriedade ou passa um respeito, tá? Ou mesmo a questão da experiência de vida, tá? Então é um desses elementos, algo que remete
alguém muito maduro, tá? E algum fator na fisionomia que remete a alguém mais jovem, porém essa pessoa está no meio do caminho, tá? Então é isso. Independente da idade, é a idade cronológica, tá? Mas associada a algo que puxa o passado e algo que puxa assim. Puxa uma sensação de juventude, digamos assim, tá? Me fala que essa pessoa é alguém que se expressa muito bem, que sabe se colocar, né? Que tem ideias assim muito claras, que tem muita facilidade para falar com relação ao que pensa, com relação ao que quer. É alguém que passa para os outros uma sensação de ser assim, ou é mais ajuizado ou é mais equilibrado, assim, tem essa coisa, né? É alguém que tem uma certa serenidade, é alguém que tem serenidade no olhar, me fala aqui para alguns casos. Para outros, é alguém que, assim, ele sabe o tempo de falar e o tempo de ouvir. Então, é alguém que, assim, se ele tá, vamos colocar, se essa pessoa tá estressada, alguma coisa, ela também te ouve até o final e depois ela vai se colocar e você também vai ter que ouvir. Né? Então, é alguém que consegue, em muitos casos, manter também o sangue frio para lidar com situações difíceis. É essa pessoa que está aqui, tá? E me fala que quando os assuntos são do coração, essa pessoa tende a fugir. Porque falar de assuntos do coração é algo que é a única coisa que desestrutura um pouco ele ou ela. É uma pessoa que, para lidar com as circunstâncias da vida, tem sangue frio, né? Encara o que for até com serenidade e movimenta, né? Faz a coisa acontecer, corre atrás, resolve o que tem para resolver. Me fala muito que é alguém também que tende a chamar a responsabilidade para si com relação a algumas coisas. Mas o fato é que, quando mexe com o coração, essa pessoa às vezes não sabe muito bem como agir com os sentimentos, tá? Me fala que é alguém que tende a ser mais ciumento, é uma pessoa muito calorosa, tá? E é uma pessoa que, nesse momento, a pessoa que pensa muito em você, nesse momento, ela está resolvendo alguma questão ligada à família, tá? Aqui me fala de algum assunto familiar que gera desgaste, tá? É algo do qual essa pessoa, assim, sabe aquelas situações de família que você fala, poxa, que decepção ter que lidar com isso, né? Ou então, assim, poxa, eu tô cansado de ter que lidar com isso. Poxa, essa pessoa não. Ou é algum familiar que assim causa muito problema, ou causa muita preocupação, tá? Das duas, uma. Aqui, em alguns casos, essa situação de família pode envolver algum tipo de herança, que essa é a carta da herança. Alguma herança, e por conta da carta do pranto, pode ser algum tipo de disputa, tá? Que chegue até, em alguns casos, a ter que recorrer à justiça para resolver. Então é isso aí que pode trazer algum certo tipo de tristeza aí para essa pessoa que pensa em você, né? Porque é uma situação que ele vê como desgastante e é como se ele ou ela visse como algo desnecessário. Só que eu vejo ele ou ela como uma pessoa que não é mesquinha, mas que não abre mão daquilo que ele julga ser dele ou dela por direito. Ele aqui é alguém que, se ele tem alguma coisa, ele vai até as últimas consequências. É aquela coisa assim, um exemplo. A mãe morreu e deixou a casa para dividir para os irmãos, né? Então ele tem parte na casa. Aí vamos supor, né? Vai dividir as coisas da casa. Então a mãe tinha deixado a prataria para uma filha, deixou o sofá para outra, deixou a cama para ele. Aí na hora de fazer a divisão, ele nem mora mais lá, mas ele, pô, se a mãe deixou para ele vai fazer questão daquela cama. E de repente a irmã, pô, mas eu tenho um apego sentimental a essa cama. Não, ele vai até o fim. Então a gente vai disputar na justiça, a gente vai brigar, a gente vai fundo, mas assim, ele não vai abrir mão de 1 milímetro daquilo que ele ou ela julga que é dele por direito, tá? E aqui, para quem ele tá numa disputa judicial, eu vejo que ele vai ter vitória, tá? Porque é alguém que, como eu te falei, não vai desistir e não vai medir esforços para obter, tá? Aquilo que ele pensa que é dele. Me fala que é uma pessoa que tende a ser muito justa, tá? Com relação, assim, a atitudes para com os outros.
E me diz aqui que essa pessoa, para muitos casos, nunca se declarou para você. Então, eu posso estar falando aqui de um alguém das duas, uma. Ou essa pessoa aqui já passou pela tua vida, teve alguma coisa com você e vocês podem ter seguido outro caminho. Essa pessoa agora está pensando muito em você, né? Então, pela característica, você identifica se é a pessoa que você teve alguma coisa. Para outros, é uma pessoa que você pode estar conhecendo, né? Tá conhecendo ainda, tá num climinha, uma troca de olhares, alguma coisa, e você não sabe nem se tá conquistando ou não, porque é uma pessoa que tende, né? Como eu te falei, a se manter assim meio que como deixa uma incógnita no ar, então, justamente porque ela não sabe muito bem lidar com os sentimentos, ela quer pegar devagar, então ela pode não estar demonstrando, não estar deixando tão claro o que ela está sentindo, né? E você pode ficar assim naquela, será? Será que é coisa da minha cabeça? Será que não é? Aqui tem um pouco disso, tá? Não é coisa da sua cabeça. Essa pessoa está muito apaixonada por você, sim, tá? Muito apaixonada e assim, esse sentimento tende a evoluir para algo mais profundo. E me fala até que em muitos casos pode ser o primeiro amor dessa pessoa, tá? Aqui me fala que é uma pessoa muito batalhadora. Ah, tá. Se não é alguém que você está conhecendo, pode ser o caso aqui de ser um alguém com essas. Você vê se não tem essas características, algum amigo, alguém que é muito próximo, porque para alguns casos é como se essa pessoa, olha só, nunca tivesse declarado os sentimentos, tá? A carta da quietude. Nunca tivesse declarado os sentimentos. Mas vai acontecer alguma coisa aí, tá? Um empurrãozinho do destino que vai fazer com que essa pessoa se declare para você. Vai acontecer alguma coisa. E é assim, gente, aqui, se você te dê as características aqui da situação, se você tem um conhecido que é assim, ainda que você já esteja desconfiado e tal, quando a pessoa se declarar, vai te surpreender de alguma forma, porque provavelmente será num momento em que você não espera. E provavelmente é num momento que ela também não programou fazer isso, tá? Porque é como se ela não tivesse planos para se declarar agora. Por quê? Aqui é uma pessoa que tem muito medo de ser rejeitada, tá? Ela tem muito medo de declarar essa paixão e ser rejeitada. Mas é um alguém, olha só, duas cartas de vitória aqui. É um alguém que quer ter vitória ao teu lado. É um alguém que pensa em ter algo realmente sério com você, tá? É um alguém que pensa, ó, que as coisas podem evoluir se ela estiver ao teu lado. É como se tivesse realmente para ter um compromisso. Então aqui não é aquela pessoa, olha que interessante, né? A gente vê que tem muita paixão, tá? E vemos também que cada vez, quanto mais o tempo passa, os sentimentos se tornam mais claros para ele ou ela, tá? Essa pessoa vai tendo ainda mais certeza com relação ao que ela quer com você. Com isso tudo, geralmente, quando tem essa energia assim, ainda mais com muita paixão, geralmente sai alguma coisa de algum pensamento mais libidinoso, essa pessoa imaginando coisinhas, querendo uma. E aqui não tem isso, tá? Aqui eu tô vendo muito essa pessoa pensando em compromisso. Só que tem uma situação aqui, tá? Qual é o defeitinho dessa pessoa? Essa pessoa tem o ego muito sensível, tá? Muito sensível, muito frágil, né? Digamos assim. E é um alguém que não gosta de estar por baixo de ninguém. Para alguns casos, essa pessoa já pode ter sido humilhada no passado dela por alguém. E essa marca da humilhação faz com que, é como se ele ou ela usasse isso como estímulo, tá? Para o seu próprio crescimento. É aquela história, fulano um dia me humilhou. É como se ele achasse que, assim, o tempo todo ele precisa se superar na vida. É uma disputa dele para com ele mesmo. Eu tô falando ele, mas você adapta se for ela, tá? É uma disputa ele com ele mesmo. Ele quer se superar. Ele quer sempre ser melhor. Ele quer crescer. E é um alguém que quer, assim, poder, reconhecimento, mas, assim, é de forma limpa e justa, tá? É uma pessoa que batalha para ter isso. Então, independente de qual seja o trabalho dele, pode ser um alguém que só estude nesse momento, em alguns casos, se ele for mais jovem, né? Mas é alguém que estuda para crescer, tá? Tem grandes planos,
planos assim, diria que até ambiciosos, tá? Mas é sempre no bom sentido, é do tipo, eu batalho, eu luto, logo eu vou vencer, tá? A carta da vitória aqui, ó, ela tá carregando essa cruz pesada. O que te fala que é assim, é alguém que tá disposto a se sacrificar para obter aquilo que quer ter na vida, tá entendendo? Ele ou ela é alguém que quer as coisas da maneira correta, tá? E é alguém que tende a ser correto para com os outros. Aí voltando à parte do ego, que é só a parte negativa. É alguém que tem o ego muito frágil, é alguém que eu vejo que quer provar para você, tá? Que ele é um vencedor, que ele conquistou algo. Então, por exemplo, eu não sei qual é a tua condição. Aí você tem que adaptar para a sua situação. Se você é alguém que tem mais dinheiro que essa pessoa, ele quer aí, tá, resolver alguma situação na vida dele para poder chegar por cima também, para estar à sua altura. Enquanto ele não se sentir à sua altura, fica meio difícil dele se declarar, porque primeiro que ele tem medo de uma rejeição. Segundo, que é a questão do ego, que tipo assim, se você olhar ele de cima para baixo, para essa pessoa acabou, tá? E aí ela vai assim, se sacrificar o que for, mas ela vai te provar que ela pode, ela vai dar a volta por cima, tá? Ela tem muito isso. Aí, vamos voltar naquele ponto que eu falei, gente, pode ser alguém com quem vocês já tiveram um relacionamento. Se isso aqui, eu tô falando de alguém que já teve um relacionamento com você, no que essa pessoa está pensando nesse. Essa pessoa está pensando muito em você? Tá pensando. Para quem você já teve algo, tá pensando até em te surpreender, tá? Em voltar. Mas essa pessoa, e pensa em falar de sentimentos sim, tem medo de ser rejeitado? Tem, mas também tem ousadia para tentar. Mas é um tentar no momento certo, porque a pessoa que já teve algo com você, ela quer te provar também que ela venceu. Ela quer provar que ela venceu, ela quer provar que ela evoluiu como ser humano, ela quer provar para você que ela conquistou coisas importantes, tá? Ela quer provar para você o quanto que ela é capaz, assim, que o jogo virou na vida dela. Então, assim, é alguém que quer se aproximar de você para provar alguma coisa, deixar claro, mostrar algo. Por exemplo, se foi um exemplo, tá? Se for alguém que você morou com essa pessoa e você, de repente, você que arcava com as contas, ficou sobrecarregada aí, né? O relacionamento não era nivelado porque essa pessoa estava numa condição inferior. Essa pessoa já passou por alguma situação na vida, ela não está chegando de mãos vazias, tá? Para alguns casos, pode ser essa herança, essa briga judicial aqui, que vai dar o que ela quer, né? Para outros, vem da luta, da batalha dela, da conquista dela mesmo. Então, ela vem, por exemplo, para mostrar para você que, assim, não está nivelado. Ela quer, se puder, botar a balança, assim, para cima, para o lado dela, tá? Porque ela tem uma necessidade muito grande de ver você enxergando o valor nele ou nela após esse período de baixa dentro da tua visão. Porque me fala de alguém que sofreu alguns revés da vida. Me fala de alguém que teve altos e baixos na vida, tá? E que quando está em baixa, sofre muito, porque é alguém que tem alguma questão de humilhação aí na vida, tá? Gente, isso é muito sério. Eu sempre falo assim, sabe, até para amigas, assim, tudo, quando tá passando alguma situação muito difícil, alguma coisa que tem criança, porque aqui pode ser na infância, né? Tem crianças aqui. Gente, não passa para filho, sabe, certas coisas. Tenta proteger as crianças, porque criança de hoje em dia é muito mais esperta. A criança de hoje em dia de 10 anos, né, é a que na nossa época, né, seria de 16, de 15. Né? A criança de 10 anos hoje tá muito mais evoluída, é a internet, né? Essa modernidade toda pega as coisas no ar e aí o que acontece? Tem situações que às vezes aquela humilhação não foi nem com a pessoa em si. Às vezes é criança e viu a mãe passar, ou o pai passar, alguma coisa que marcou, porque é uma pessoa que se cobra muito. Eu vejo que ele ou ela às vezes é duro demais consigo mesma, tá? Por conta dessas ganas de vencer e de crescer na vida, tá? De ter poder, conforto, estabilidade, tá? Então é uma pessoa que se cobra de uma forma desproporcional, eu posso te dizer, tá?
Então, assim, é bem delicado, né? Mas para mim aqui é uma pessoa boa, tá? O que vem para mim é uma pessoa boa, pessoa sincera, tá? Tende a ser sincera, tende a agir com certa lealdade. O único ponto negativo, na minha visão, né, é o ciúme, a questão do ego, tá? Do ego. E essa coisa de ter que provar algo, provar, a gente não tem que provar nada para ninguém nessa vida, né? A gente tem que ser a gente pronto. Mas aqui essa pessoa tem essa dependência, tá? Para quem você está conhecendo e tudo mais que vai se declarar, essa pessoa tem muito medo de tomar um fora, de ser rejeitado por você. Para muitos, ser rejeitado porque pode estar na posição inferior a você, né? Então aí tem um medo de ser rejeitado. E sabe aquelas coisas de, por exemplo, se já foi humilhado na vida, aí aquela história, poxa, eu tô gostando tanto dessa pessoa, mas eu não tenho para dar a essa pessoa tudo que ela merece. Então, se eu me declarar, né, se eu expressar meus sentimentos para essa pessoa pode não querer ficar comigo por conta de situação financeira. E isso pode ser algo que de repente eu não vou suportar nesse momento, porque eu já sofri tanto, né, humilhação e tal, agora a pessoa que eu gosto me menosprezar por conta de situação financeira. Então são situações que estão aqui nessa leitura, tá? Não é para todo mundo esse ponto, tá bom? Mas é para alguém aqui. Tem essa coisa aí, tem essa. Para muita gente aqui tem uma coisa que não está nivelada no momento, ou para outros não esteve nivelada no passado. Aí o jogo já virou e tal, a pessoa até tá mais equilibrada, mas ainda tem aquele registro para alguns casos, tá? Então, quer provar uma coisa para você, a vida tornou ele ou ela um pouquinho, não vejo egoísta, tá? Mas é aquela pessoa que faz questão de, né? Sabe aquela pessoa que, assim, comprou um doce e aí a pessoa tem que dar um troco de 1 centavo, vamos colocar 1 centavo. Aí o rapaz lá da vendinha fala: ah, 1 centavo dá só o doce, né? A pessoa não vai me pedir 1 centavo. Não, ele vai pedir 1 centavo. Vem cá, amigo, não tem 1 centavo aí de troco, não? Ele, poxa, olha, eu não tenho moeda. Ah, não tem moeda? Ah, não tem problema. Então eu vou sentar aqui, eu espero até você trocar o dinheiro, tá? É esse tipo de pessoa, tá entendendo? É esse tipo de pessoa. É aquela pessoa que vai comprar o palito de fósforo e que conta lá na vendinha quantos palitos tem para saber se é a quantidade que está marcando na caixa. Aí você vai falar, Cris, mas isso daí é egoísmo, é mesquinharia. Não, gente, depende do ponto de vista, porque mesquinharia, egoísmo, se essa pessoa não fosse de partilhar, né? Eu vejo que quando ama, é uma pessoa que gosta de partilhar o melhor da vida com outras pessoas, tá? Mas é aquela história que eu te falei que o que é meu por direito é meu. Então, dentro da percepção dessa pessoa, se ela pagou por algo, ela tem que ter aquilo que ela comprou, adquiriu, tá? Da maneira correta, sem faltar um quadradinho que seja. Tá? E para essa pessoa, essa postura é justa, tá? Então é bem esse esquema. Então, Cris, tem alguém pensando muito em mim nesse momento? Tem. É essa pessoa com essas características que eu te passei, tá? E pensa com relação a você, é isso. Acha que pode evoluir ao teu lado, gostaria de ter uma vitória contigo, tá? Gostaria de muito, para quem está conhecendo, quer se declarar, quer abrir os sentimentos, tem medo de como você vai encarar isso, tá? Tem medo de ser visto, para quem você tem diferença de financeira, né? Tem medo de você olhar por cima e ele se sentir humilhado, que isso vai devastá-lo profundamente por conta do ego que é muito sensível e de situações de humilhação que passou. Para quem você já teve algo com essa pessoa, quer voltar na tua vida para te provar que conquistou algo, pode ser essa herança aí, né? Que vai dar um gás, então quer passar isso na sua cara para provar aí que pôde, ou que conquistou, que cresceu, que evoluiu também interiormente, tá? Então alguém aqui que provavelmente vai querer falar bonito para impressionar, porque é alguém que se preocupa muito com a questão do todo, tá? É uma pessoa muito do detalhe. Então, por exemplo, não basta eu provar que eu alcancei isso tudo e mostrar essa pessoa.
Eu também preciso bater um papo com ela e ela ver que eu também adquiri muito conhecimento, ou que eu cresci, ou que eu tenho novas amizades, algum tipo de mudança assim que, sabe, possa montar uma fachada interessante, né? Que vai fazer bem ao ego dele ou dela, tá? Mais ou menos isso, se for alguém que passou pela tua vida, tá? Mas tem paixão por mim, Cris? Ainda tem paixão sim, tá? Tem paixão e tem vontade de reatar sim. Agora de uma forma mais equilibrada, também te ouvindo, te dando espaço, reajustando o próprio comportamento até, tá? Tem muita vontade de falar, de se expressar, de conversar com você, tem muito isso. Para quem é um amigo, tem todas essas características e é um amigo, ele vai se declarar, vai te pegar desprevenida e provavelmente ele vai ser não programado por ele, vai ser algum acontecimento, um empurrão do destino, alguma coisa que não programada e ele acaba se declarando, quando vê, deixou claro, você percebeu, vocês podem dar risada e aí ele vai assumir, não, é isso, pronto, tô afim, alguma coisa assim, e você vai ficar meio que surpresa, tá? Você vai ficar meio que surpresa, mas é alguém que quer coisas positivas ao teu lado, né? Eu acho que se você compreender essa coisa aí, que às vezes é um pouquinho difícil, né? Lidar com a pessoa que é assim, que faz tanta questão de tudo e tudo mais, às vezes pode ser difícil. Para algumas pessoas é alguém que é envolvido com a justiça, né? Isso eu te falei, pode ser um juiz, pode ser um advogado, pode ser um promotor, né? Alguém que pode ser ligado às leis ou um estudioso dessa área, pode ser um policial, pode ser uma pessoa que é ligada a... Pode ser uma pessoa que estuda direito, tá? Então pode te conhecer num momento que está estudando direito. Então alguém que está estudando questões da lei, ou pode ser alguém que trabalha lá na defesa do consumidor, alguma coisa desse tipo, tá? Seria bem próprio para essa pessoa, né? O melhor lugar para ele ou dela. E assim, é alguém que já sofreu alguns revés na vida e não tem alguma dificuldade para lidar com os sentimentos, porque é mais racional e às vezes para falar de sentimentos tem alguns probleminhas assim e tal, tá? Se fecha um pouquinho nas dores, tá? Compartilha aquilo que viveu, quer dizer, por exemplo, pode contar um fato muito triste da vida dele ou dela, conta o fato, mas se esforça de uma forma absurda para não demonstrar a emoção que sente ao falar do fato, tá? Tá muito forte aqui aquela pessoa que quando conta um assunto triste, fica olhando para o tempo, olha para baixo, não quer que você olhe nos olhos assim, que você perceba que aquilo o torna frágil diante daquela determinada situação. Então aqui, essa é a pessoa que está pensando muito em você e é isso que essa pessoa pensa nesse momento. Pessoa tem paixão, hein? Paixão tem, a gente já vê aqui. Grande possibilidade de haver uma evolução se você der uma chance. Ó, aqui tá muito forte pessoas do signo de Libra, muito, muito forte Libra. Júpiter é um regente de Sagitário, tá? Tem Leão, tem Leonino, tá? E pode ser todos os signos todos os signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio, tá? Pode ser um desses signos aí, Touro, Virgem ou Capricórnio, Leão, Sagitário ou Libra, né? Você lidando com outro libriano. Gente, tá muito forte, tá? Para você estar lidando com outro libriano e Sagitário que já saiu e voltou. Pode ser um ariano, Júpiter de novo, Sagitário de novo. Netuno, pode ser peixes, tá? Aquário, vou tirar só mais um. Vênus é um regente de Libra e Touro. Como Libra já saiu 2 vezes e Touro, porque eu falei Touro, Virgem ou Capricórnio, eu vou tirar mais um, vai o de baixo. Já tinha saído, Netuno é um regente de peixes, então a gente tem aqui Escorpião, tá? Então pode ser o signo ou o ascendente dessa pessoa que pensa muito em você.
Meus amores, um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz e até a próxima, gente. Tchau, tchau.